caros leitores do Mantiqueira, estamos aqui para mais um Mantiqueira Debate. Hoje, mais uma vez, aqui do meu lado, Paulo Vitor Campos, da editoria de esportes, né? Tudo bem com você, Paulo? Tudo bem, Alex? Tudo ótimo. Essa semana aí, a Caldense teve uma rodada feliz, né? Uma rodada com desempenho muito bom aí numa volta pós-pandemia, né? Superando expectativas, já que a pandemia seria mais uma dificuldade aí para um time pequeno de uma cidade igual Poços de Caldas, né? Paulo, antes de começar, eu posso dizer que você é um especialista em Caldense aqui no nosso estúdio hoje? Alex, eu acompanho a Caldense há bastante tempo, né? A gente acompanha os jogos, os treinos, né? Nessa pandemia não estamos tendo condição de ir aos treinos, mas estamos juntos. Né? Acompanha aí há quanto tempo? 20 anos? Há 20 anos profissionalmente, né? Como torcedor, mais tempo. Ah, que beleza. Então vamos lá. Essa semana a Caldense teve um jogo contra o Tupinambás, se eu não me engano, no domingo, né? Sim. Domingo passado, ganhou de 4-0, certo? Sim. Um resultado bacana, né? Foi. E depois? A Caldense jogou, como você disse, ela enfrentou o Tupinambás, um adversário bem mais fraco tecnicamente, jogou em casa, apesar de ser visitante, e venceu por 4-0. Depois pegou o Cruzeiro, numa situação mais confortável. Ela poderia perder para o Cruzeiro de 3-0 e perdeu de 1-0 num jogo que ela até poderia ter conseguido um resultado melhor, teve chances para pelo menos empatar. Interessante. Aí o jogo foi na quarta-feira, 1-0 para o Cruzeiro. Agora a Caldense ainda assim jogando em casa e como mandante, né? Porque contra o Tupinambás jogou em casa, mas Sim. como se estivesse jogando fora de casa, que no fim não faz tanta diferença, porque a torcida não está podendo ir no estádio, né? Então meio que fez diferença para a Caldense só porque ela não precisou viajar, né? Conseguiu ficar em Poços, que eu imagino que para os jogadores também seja bom, né? Aliás, foi um dos motivos de choradeira do técnico do Cruzeiro após o jogo que eliminou o Cruzeiro do campeonato, que ele reclamou que a Caldense fez 2 jogos em casa, não viajou, não teve um desgaste. Mas é choro de perdedor, né? Não Olha tem só, muito sentido. o Paulo tá bravo hoje. Mas vamos lá, vamos trazer. Já que você começou aí com essa questão do time que perdeu e ficou um pouco triste, né? Vamos colocar assim, né? Porque não queremos ofender ninguém. Eu ouvi na internet, em alguns blogs aí de redes sociais, algumas fotos do campo. Sim. E torcedores do Cruzeiro reclamando que o gramado não estava em condições que eles consideravam ideais para o jogo. O que você tem a dizer sobre isso, Paulo? Eu tenho a dizer que realmente o gramado do Ronaldão nunca foi aquela maravilha toda. Esse ano realmente ele está pior, porque está ressecado, ele está com um aspecto bem feio, né? E também a drenagem do estádio não foi feita como deveria ter sido feita. As informações que a gente tem é que essa drenagem foi roubada, né? Então foi... Mas espera aí, a drenagem... Como é que... Vamos lá, muita hora nessa calma. Como é que você rouba a drenagem de um estádio sem levar a grama? Tem como fazer isso? É uma boa pergunta, Alex. Não se sabe como essa drenagem foi roubada, mas ela foi roubada. Certo. É um absurdo, mas aconteceu. E isso prejudicou essa irrigação do estádio. Então ela foi feita com caminhões-pipa e aí prejudicou, mas a grama do Ronaldão nunca foi essa perfeição. Assim, vamos levar a pessoa que está assistindo em casa, se você tem um gramado na sua casa, ou se você de repente tem uma chácara aqui em Poços de Caldas que tem um campinho de futebol, eu imagino que você já deva ter lidado com a dificuldade que é manter um gramado numa qualidade razoável, né? A gente sabe que a gente está numa situação de inverno, né? A gente está numa situação de pós-pandemia que provavelmente funcionários foram afastados, se não demitidos, né, das funções deles. Então, assim, além dessa situação de a gente ter um time pequeno que já tem dificuldade de lidar com o negócio que é a grama, que é muito difícil de cuidar, a gente já tem todo esse retrospecto aí que também já pioraria, né, a qualidade do gramado, né? O Paulo tá falando aqui que a drenagem foi possivelmente roubada, não sei como isso se deu, né? Provavelmente vai ter que recuperar isso, né? De repente instalar novo sistema ali e tudo mais, né? É complicado lidar com essa situação, ainda mais porque eu imagino que como cruzeirense, o pessoal do Cruzeiro lá em Belo Horizonte tem um estádio reformado de Copa do Mundo, né? É difícil você vir jogar em Poços de Caldas quando você tem um gramado um estádio tão bom, né, dentro de casa, certo? Alex, mas o Cruzeiro não pode jogar a eliminação dele por conta do gramado. O Cruzeiro
há tempo, vem numa crise brava financeiramente, de corrupção dentro do clube. O Cruzeiro foi rebaixado no Campeonato Brasileiro recentemente, jogando em estádios de Copa do Mundo. Então não é o gramado do Ronaldão que fez o Cruzeiro cair, não. É a incompetência da sua diretoria. E a Caldense, que não tem nada com isso, foi lá e fez o que ela tinha que fazer. Então eu vejo um pouco de choradeira demais do Cruzeiro, que é vergonhoso, porque se você pegar um salário de um jogador como o Fábio, por exemplo, que é um goleiro aí bem gabaritado, que aliás não sofreu empate da Caldense devido à atuação do Fábio, que sempre se destaca. Mas se você pegar um salário de um Fábio, por exemplo, acho que paga o time todo da Caldense. Então é choro demais para um time grande, um time em crise. E um time que agora vai ficar fora das finais do Mineiro, né? Tem que ir assistir de camarote. Então, assistir de camarote é boa, né? Mas vamos lá. Eu imagino assim que, de fato, a Caldense, frente ao Cruzeiro, a gente sabe que em muitas situações aí no retrospecto histórico da Caldense, ela foi quase que heróica contra o Cruzeiro, inclusive jogando lá no Mineirão, né? Porque a gente sabe que para o time pequeno é muito difícil você combater, né, dentro do gramado um time grande como o Cruzeiro, que é o que a gente está falando. A gente está falando de Mineirão, de um estádio aí que tem história, que tem qualidade técnica, qualidade de bastidores, tem tudo, né? Com um time que também tem toda uma infraestrutura. Então, acho que é um momento talvez para o Cruzeiro refletir sobre isso, né? Do tipo assim, a gente perdeu, realmente, eu imagino que para um jogador de futebol jogar num gramado ruim deva ser frustrante, porque às vezes ele é mais rápido, mas ele não consegue desenvolver as jogadas, né? Mas ainda assim, acho que é um momento para o Cruzeiro sentar e repensar toda, né, a organização dele, porque de fato é um resultado vergonhoso, né? Até porque o Cruzeiro vai disputar uma Série B, Alex, e com o objetivo de subir para A, para diminuir um pouco o prejuízo, porque pensa bem, um time como o Cruzeiro, 2 anos na Série B, então ele vai ter que disputar o Campeonato Brasileiro, que começa agora em agosto, para subir, só que vai ter que melhorar muito para subir, muita coisa tem que mudar lá, né? E tá difícil, pelo que a gente tem visto do Cruzeiro. Vai ter que mudar muita coisa. E assim, a gente tá falando isso aqui, não queremos ofender nenhum torcedor, tá? Ninguém aqui é contra o Cruzeiro. A gente, inclusive, torce para que o Cruzeiro vá bem no campeonato, porque é um time do nosso estado e a gente quer ver o time do nosso estado bem, né? Mesmo que não seja o time do coração, a gente quer ver o time bem no campeonato, né? E assim como também a gente quer ver a Caldense bem no campeonato, né? Esperamos que o futebol brasileiro melhore aí nos próximos meses. A gente vai ter situações muito difíceis, né? De times grandes passando por dificuldade, porque a gente sabe que na pandemia, se o time pequeno perde, o time grande perde 10, 20, 30 vezes mais, porque, né, realmente, se não tá jogando e o salário de um jogador do Cruzeiro é todo o time da Caldense, imagina a dívida que não vira um mês que esse time fica parado, por exemplo, né? Então a gente espera que melhore, né? Então não queremos ofender ninguém e vamos todos torcer juntos para termos um campeonato melhor, né, Paulo? Com certeza, Alex. Campeonato Brasileiro chegando aí. E o que você disse, a gente quer o futebol brasileiro para cima, que é coisa que não acontece há muito tempo. A gente vê nossos campeonatos, está perdendo muito tecnicamente para os campeonatos de fora, né? Principalmente a gente comparando aí com o campeonato. Nem vamos pôr o espanhol, vamos pôr o campeonato francês, o campeonato inglês, né? Ou seja, o futebol brasileiro está muito abaixo, reflete-se isso na nossa seleção, que também não ganha nada há bastante tempo, né? Agora sim, também não dá para jogar a culpa só dos jogadores, porque a gente sabe que não é culpa dos jogadores, não é culpa dos torcedores, a gente só quer que torcemos aí por melhores, certo, com certeza, Paulo? Acho que a gente poderia falar um pouquinho mais da Caldense, Alex, que amanhã faz uma semifinal de campeonato, que é um feito grande da Caldense. Ela chegou em 2015 diante do Tombense, né? E pega novamente o Tombense. O Tombense é um time de uma cidade pequena, que é Tombos, uma cidade de 10 mil habitantes. Que é um nome até muito engraçado por uma cidade que tem um time de futebol, né? Porque Tombos, né? Mas um nome curioso, digamos assim. É uma cidade que abraçou esse time, o Tombense, e o Tombense também tem um investimento de alguns empresários. E o time está chegando, todo ano ele tem chegado bem. Chegou em 2015 com a Caldense, naquela época a Caldense fez uma campanha melhor, então a Caldense tinha vantagem. Amanhã a situação é inversa, a vantagem é do Tombense, que foi o time de melhor campanha desse campeonato.
Mas a Caldense chega bem, Alex, assim. A Caldense também tem um grupo de empresários, mas diferentemente do Tombense, esse grupo de empresários trouxe uma estrutura, ele trouxe jogadores, ele trouxe comissão técnica, mas financeiramente não trouxe muita coisa não. Você fala assim, digamos que o tipo de investimento é diferente. O tipo de investimento é diferente, mas é um time que, por exemplo, tem um bom treinador, que é um jovem treinador, que é o Marcos Paulo Gripe, que trabalha com vários jogadores desse time da Caldense, desde que eles eram jovens, né, adolescentes, ou seja, isso deu um entrosamento muito bom, temos bons jogadores ali, então eu vejo a Caldense esse jogo de amanhã com boas possibilidades de um bom resultado e reverter essa vantagem do Tombense, porque são 2 jogos. O Tombense tem vantagem? Tem, o Tombense joga por 2 empates, são 2 jogos. Isso é por retrospecto do campeonato até agora? Porque o Tombense fez a melhor campanha, o Tombense classificou com 26 pontos. Por exemplo. O Tombense classificou com 26 pontos, a Caldense classificou com 20. Então o Tombense é justo, joga por 2 empates. Sim. Então a Caldense tem que vencer pelo menos um dos 2 jogos, não pode perder. Se perder de 1-0, por exemplo, amanhã, tem que ganhar de 2 o segundo jogo. Então a Caldense tem que vencer um dos jogos. Certo. Mas eu vejo a Caldense em condições sim, Alex, de vencer e chegar novamente numa final de campeonato. E digamos que vindo aí da eliminação com o Cruzeiro, talvez o time tenha um fôlego. A gente, vamos lá, que o Cruzeiro tá fora, certo? Sim. Então o Cruzeiro vai disputar a Copa Independência. Não sei se o nome tá correto agora, que eu não tô me lembrando. É alguma coisa assim. É um torneio de consolação do quinto. Tudo bem, mas a Caldense não enfrenta mais o Cruzeiro rumo ao título, por exemplo. Não, a Caldense, se passar o Tombense, ela vai enfrentar Atlético Mineiro ou América Mineiro. São 2 times também que é carne de pescoço. Eu acho até que o América Mineiro leva uma certa vantagem, porque o América tá jogando, tá um pouquinho acima do Atlético nesse campeonato. Lógico que a história do Atlético é mais que a do América. Mas nesse campeonato o América fez um campeonato melhor que o do Atlético. Eu acho que o América leva um certo favoritismo. Certo. Mas assim, eu vejo a Caldense com chance de passar o Tombense e chegar numa final. E a chance, Alex, de ganhar um campeonato que ela perdeu em 2015, entre aspas, né? Que ela perdeu graças a um gol em impedimento do Jô, que estava impedido lá num jogo lá em Varginha, e isso está na garganta do torcedor da Caldense, né? Falando nisso, a gente ainda tem aquele artifício do VAR no campeonato? Exatamente, esse jogo. Porque isso teria evitado, talvez, essa situação na Caldense, né? Naquela época, em 2015, se tivesse VAR, certamente a Caldense hoje estava comemorando aquele título mineiro. Mas o jogo de amanhã tem VAR. Certo. É o motivo, inclusive, Alex, do jogo ser em Belo Horizonte, não ser em Poste Caldas, nem em Tombos. As 2 partidas de Caldense também serão em Belo Horizonte, exatamente não é estrutura, são exigências da FIFA que Poste Caldas e Tombos não tem. Se a gente já tinha dificuldades de se adequar ao Campeonato Mineiro, agora pós-pandemia, digamos que vai ser mais difícil ainda, né? Porque os espaços têm que ser mais amplos, a gente tem que comportar mais pessoas, né? Então, assim, acho que a tendência é que os jogos acabem indo para os estádios maiores mesmo na situação de decisão, né? Eu não vejo, contra o duelo contra o Tombense, Alex, eu não vejo vantagem para nenhum dos lados. É um campo neutro, melhor que o Ronaldão, melhor que o estádio de Tombos, ou seja, vai favorecer o futebol, o time que jogar o futebol melhor, que encaixar melhor ali o seu estilo de jogo, vai vencer. Então o campo vai dar condição para isso. Tá certo. Só lembrando, pessoal, que o Paulo tá falando de jogo amanhã, a gente está gravando esse vídeo no sábado, né? O jogo da Caldense vai ser contra o Tombense, vai ser no domingo dia 2, né? Às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã. E a gente vai ter transmissão no Mantiqueira. Lembrando que o site do Mantiqueira vai transmitir em tempo real esse jogo, né? Sim, quem quiser acompanhar então com os comentários do Paulo Vitor lá no site do Mantiqueira, só entrar lá, a gente começa às vezes umas 2 ou 1h30 antes, fazendo um pré-jogo ali, né, Paulo? Sim. Já podem entrar lá e acompanhar então. Muito obrigado a você aí que ficou até agora aqui no nosso vídeo. Lembrando você de se inscrever no nosso canal para acompanhar aí nossos debates, sobretudo sobre a Caldense, aqui junto com o Paulo, né? Nós vamos trazer outros assuntos também no decorrer da semana. Lembre-se de dar o like e de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que pode se interessar por ele, né? Compartilhe, aumenta e ajude a gente a passar o nosso vídeo aqui, as nossas produções para mais pessoas, né? Muito obrigado e até o próximo Mantiqueira Debate.